Você já se perguntou por que muitas vezes nos sentimos bloqueados, presos em padrões que parecem impossíveis de superar? Ou porque nossos relacionamentos, apesar de todo esforço, não fluem como gostaríamos? Hoje, no nosso podcast, eu recebo Alessandro Martins, um especialista em neurociência e desenvolvimento humano, que vai nos ajudar a entender como o inconsciente pode estar por trás de muitos desses obstáculos. Prepare-se para uma conversa que pode mudar a sua forma de enxergar a vida. É isso aí, Alessandro. Muito prazer te receber aqui hoje. Estou muito honrado de estar fazendo essa entrevista com você. Um amigo, um irmão, né? E eu já tive o privilégio de sentar com você e trocar ideia e conversar. Tive pessoas próximas de mim também que já foram impactadas pelo seu trabalho. E eu estou muito feliz aqui de estar te entrevistando hoje. Quero te dar as boas-vindas aqui ao nosso podcast. E quero aprender com você hoje e saber muita coisa que você tem reservado para hoje. Maravilha. É um prazer estar aqui, Misael. É um prazer estar com você de novo, né? Quantos anos a gente já se conhece, Sim, né? Em outros caminhos. E a vida, ela é maravilhosa, né? A gente vai andando e os caminhos vai aparecendo, vai surgindo, tudo que a gente precisa vem até a nós, né? Sim. Então, assim, é um prazer estar com você aqui. É muito bom poder compartilhar esse conhecimento, é muito bom compartilhar esse recurso, né? Que a vida está nos proporcionando, sabe? Tanto para o nosso desenvolvimento pessoal quanto para as outras pessoas, né? A gente percebe como é importante hoje essa área da neurociência, essa área da psiquiatria, essa área onde as pessoas hoje estão sofrendo, padecendo e muitas vezes achando que o que ela está vivendo é a verdade. Né? Por causa de uma parte da verdade, ela começa a entender que a sua vida é assim. Ela não consegue entender que ela está assim. Então existe uma diferença muito grande entre ser e estar. E possivelmente poucas vezes nós somos, a maioria das vezes nós estamos. Nós estamos em evolução, nós estamos crescendo, mas muitas vezes, pela falta de resultado, como o nosso resultado nunca muda, a impressão que dá é que a gente veste aquela identidade, sabe? De uma pessoa, muitas vezes, medrosa, a identidade de alguém que é covarde, ou de alguém que é irado, de alguém que se encolhe diante de situações e circunstâncias. Mas graças a Deus, graças a esse bom Deus, que tem nos dado graça para nós podermos entender um pouco mais sobre como nós funcionamos, né? Como nós funcionamos e como podemos ter resultados hoje, né? Isso é muito importante. Exatamente. E, lógico, também, né, trazendo toda uma carga de experiência como pai, como marido, né, como empresário. Então, você tem aí uma vasta experiência também relacionado a pessoas, né? Lidar com pessoas, tanto no âmbito familiar quanto no âmbito também empresarial, né? O Alessandro Martins, ele é casado, né? Tem 2 filhos, correto? 2 filhos. Pai de Alessandro Obed, 18 anos? 18 anos. 18 anos. E Débora Martins, de 20 anos. E assim, eu que sou pai também, hoje eu tenho um filho de 6 anos, o Samuel Joshua. A gente sabe o quanto a gente aprende também com os nossos filhos, né? A gente vê a reação, a gente vê os nossos limites, vê as limitações deles e a gente começa a refletir muitas coisas na nossa vida, do tempo que nós éramos solteiros para o tempo que nós somos casados. E a gente começa a entender um pouco mais do relacionamento humano, né? Das pessoas, como elas, as limitações que elas têm, e muitas outras coisas que fazem, e a gente vê até mesmo dentro da família, pessoas trazendo cargas emocionais de quando moravam com os pais, não é verdade? Que limita essas pessoas, e a gente até já conversou sobre isso num café que nós já tivemos, né? Então, pessoal, a gente tem muito a aprender aqui com o Alessandro Martins hoje. E, Alessandro, eu queria direcionar já a primeira pergunta para você, né? Querendo aí extrair o máximo desse conhecimento que você tem para nós hoje. Explica um pouco mais como que é o seu trabalho, o que você faz e como você faz hoje, né? Entendi. Bom,
eu sou um neuroterapeuta, né? Sou especialista em emoções e o meu trabalho é focado sempre no inconsciente, né? E através do inconsciente é que a gente consegue resolver, ser e viver todas as coisas. E isso foi interessante, essa caminhada, esse desenvolvimento desse trabalho, como eu vejo, como eu percebi isso, né? Isso eu acho muito rico. Então, assim, hoje eu sou um especialista em emoções e a área que eu atuo é um inconsciente e é uma neurociência. É um estudo cada vez mais, existem muitas coisas ainda para nós aprendermos, a neurociência está gatinhando, está evoluindo, mas olhando hoje para o comportamento, né, pelas nossas ações, reações, pela forma de como o inconsciente hoje se comunica conosco, eu tenho achado assim, precioso esse estudo, precioso esse recurso. Tenho assim vivido experiências maravilhosas, né, através dos atendimentos que eu tenho feito. Tenho visto assim como a mente mente. Né? E quando eu falo assim como a mente mente, é porque nós somos muito mais do que aquilo que nós pensamos, sabe? Existe muito mais poder em nós, existe muito mais vida, muito mais autoridade, muito mais tudo, né? Mas na maioria das vezes nós nos posicionamos de forma errada, diante da vida, diante do próximo, por causa de algumas interpretações erradas do inconsciente. O inconsciente, né, aproveitando o gancho, o inconsciente, ele é 95% de quem nós somos, né? Tudo que você pode dizer sobre você conscientemente, o máximo que você vai conseguir trazer vai ser 5% de quem você é e dos seus recursos. O restante está tudo no inconsciente. Ele controla todo o seu sistema linfático, nervoso, ele controla a temperatura do teu corpo, sabe? O batimento cardíaco, todas as coisas é o inconsciente que controla e também todas as suas memórias. E ele tem uma forma de trabalhar que é muito interessante, né? Ele consegue mostrar a você como você está, o que você pensa e o que realmente você acha. Você fala uma coisa, você diz assim, eu vou fazer tal coisa. O inconsciente diz, nós não vamos. Entendendo? E ele pode fazer isso de diversas maneiras, inclusive deixar você doente. É uma coisa interessante que o inconsciente faz. Seria aquela questão das doenças psicossomáticas? Psicossomáticas. Entendi. Não só doenças, né? Mas vamos falar assim também de ações psicossomáticas. Olha só. Entendendo? Por quê? Porque às vezes só o fato de eu ver ou escutar alguma coisa eu posso me encolher. Entendendo? Ações psicossomáticas. Eu escuto uma conversa e aquilo me gera angústia. Entendendo? Eu escuto qualquer situações ou histórias. Assistir um filme, por exemplo. Né? Olha quanta somatização você tem num filme. Você vê uma narrativa ali que te deixa com medo, te deixa aflito, te deixa seguro, encorajado, com raiva. Você começa a experimentar uma diversidade de emoções. E tudo isso é uma somatização. Sabe? Existe um pouco de realidade naquilo, daquilo que você já viveu, que pode gerar, disparar alguns gatilhos em você em relação a um filme, ou também aquilo que você está experimentando. Mas tudo vai da sua referência e seu repertório. Do que você viveu desde quando estava na barriga da sua mãe até hoje. Você não lembra, mas o inconsciente não esquece. E uma das coisas interessantes sobre o inconsciente é que ele é atemporal, ele vai fazer de tudo para você ser feliz, e tudo aquilo que não fizer sentido, ele vai fazer você viver aquilo de novo, até aquilo fazer sentido. E o inconsciente também é amoral. Entendeu? Ele é como uma criança de 3 anos de idade. Ele não consegue diferenciar o passado do futuro, ele não consegue diferenciar uma mentira de uma verdade. Então, por isso, muitas pessoas continuam vivendo com medo. Muitas pessoas continuam vivendo sem viver. Sem poder romper o medo, sem poder romper aquela barreira, sempre naquele limite, sempre se sabotando. As pessoas não entendem por que elas se sabotam. Elas não entendem por que toda vez que as coisas vão dar certo, acaba dando errado. E ela não consegue entender que é ela que deseja que dê errado. Tudo aquilo que eu tenho é o que eu desejo. Nossa, mas eu não quero coisas ruins para mim. Mas é o que verdadeiramente você quer. 5% diz que não. Mas os outros 95% diz, nós precisamos disso. É interessante que essa questão das ações psicossomáticas, essa é nova para mim. Já tinha ouvido falar sobre as doenças psicossomáticas, né? Mas não conhecia sobre as ações psicossomáticas. E quando a gente está bloqueado e a gente não tem não é acompanhado, né? Não entra num tratamento com relação a isso,
a gente deixa de viver a melhor versão de nós mesmos e também nos sentimos assim engessados nos relacionamentos com as pessoas, né? Nós até causamos dor na vida de outras pessoas porque nós não estamos libertos, né? Nós só podemos entregar aquilo que a gente tem, né? Então, se eu carrego saúde, se eu estou saudável nas minhas emoções, na minha mente, eu consigo transbordar isso, correto? Correto. Então, é incrível isso, é muito interessante essa questão. E eu já ouvi muito falar essa frase, a melhor versão de si mesmo, a melhor versão de si mesmo. O que você tem a respeito, a falar a respeito disso? Eu acredito assim que nós temos toda a vida pela frente. Gente, quando a gente fala de vida, nós falamos de vida, incrível, sabe? Vida, né? Em abundância, Muita abundância, transbordar, é alegria, sabe? É chorar de felicidade, sabe? É ser autêntico, né? É ser triste de felicidade, sabe? Porque todas as emoções, elas são positivas. Sim. Por mais terríveis que sejam, elas sempre nos direcionam à vida. Agora, quando essas emoções nos direcionam à morte, né? Ao não viver, o sofrer, sabe? A estagnar. Isso é triste, sabe? Nós olharmos hoje, né, milhões e milhões de pessoas, sabe, não conseguem viver. Sim. O que ele vive? É dor, né? O que ele vive é dor. Então tem pessoas que entregam trabalhos com excelência. Aí você fala, nossa, olha como esse cara está preocupado, né? Como ele quer desenvolver algo maravilhoso. Nada, aquilo tudo é dor. Medo de ser humilhado, sabe? Medo de não ser reconhecido, medo de não ser o suficiente. Provar algo para as pessoas. Provar algo, né? Para as pessoas. Ele poderia fazer a mesma coisa, só que com um coração leve, sabe? Com uma mente leve. Imagina quantas pessoas que já tem uma entrega por excelência, sabe? O que ela já fez já está excelente. Mas ela continua tentando fazer mais, uma autocobrança, uma dívida, uma culpa, sabe? Procurando um reconhecimento, procurando algo que não é mais validado hoje na vida dela. Mas o inconsciente dela, como ele é atemporal, ele acredita que ela ainda tem 5 anos de idade, ele acredita que ela ainda tem 3 anos de idade, e ele só vai somatizando essa culpa, esse dever, esse peso. A vida que era para ser leve, a vida que era para sobrar, a vida que era para ser construída, não. Eu estou sempre vivendo o passado. Eu estou sempre vivendo o passado no presente. E eu sempre falo uma coisa muito interessante para os meus mentorados, para que eles possam entender. Fala assim, você sabia que um adulto não tem nenhum problema novo? Que todos os problemas que nós estamos enfrentando hoje são problemas que nós não resolvemos lá atrás? E eu vou dizer para você, mais de 90% deles é em relação aos nossos pais. Olha só, interessante. Em relação aos nossos pais. Estamos esperando algo dos nossos pais. Estamos esperando algo que a gente não recebeu, ou que a gente não conseguiu comunicar, ou que eles não conseguiram se comunicar agora. Então existe um buraco ali dentro, existe uma falta ali dentro. E eu começo a ver isso através das outras coisas. Então, toda a falta de resultado que eu tenho hoje, não importa a área da minha vida, toda a falta de resultado esconde uma dor emocional, esconde um trauma emocional que gera uma crença e limita totalmente o meu recurso, limita totalmente a minha visão, limita o meu ouvido, limita o meu sentir, limita a minha vida. Aí você pergunta para essa pessoa que está nos assistindo agora, né? Por que você não casa? É verdade. Tem uma dor. Por que você não troca de emprego? Tem uma dor. Por que você não empreende? Tem uma dor. Por que você não faz mais dinheiro? Não engravida, né? Não engravida. E existe diversas formas. Não, é sensacional. Por quê? Porque o nosso corpo corresponde. Sim. Ele corresponde àquilo que nós entendemos como verdade e àquilo que ele entende como verdade. Então, assim, no decorrer da nossa caminhada, do nosso desenvolvimento, nós aprendemos como que o inconsciente trabalha. E hoje é possível corrigir isso. Né? Hoje é possível corrigir pensamentos, é possível corrigir sentimentos, sensações e a saúde. A saúde também. O quanto dessa doença, o quanto dessa dor, o quanto disso que você está passando é emocional. Entendendo? Foi um acolhimento que você não teve. Né? O quanto todo esse peso que você está carregando é emocional. A maioria das pessoas, Misael, vão dormir e elas acordam cansada. Cansada por quê? Porque está carregando peso.
peso que não é dela, culpa que não é dela. Parece que não descansa, né? Não, dorme, não descansa. Não descansa. Acorda sobrecarregado. Não consegue, porque ela está carregando muitas coisas que não pertencem a ela. Sim. Tem gente que acorda esgotado, sabe, sem energia. Por quê? É a sua mente tentando resolver o seu passado. A sua mente tentando resolver o seu passado. O cérebro consome muita energia do corpo. Então as pessoas muitas vezes ficam ali, elas não conseguem lembrar, mas o inconsciente não esquece. E ele fica processando isso, processando, e vai desgastando, e é um cansaço. E ela dorme, ela está carregando tanto peso que, olha quanta somatização de pessoas que eu já atendi por carregar peso, culpa e dívida emocional que não eram dela. Pessoas com problemas na coluna, pessoas com problema no nervo ciático, na bacia, num monte na região do pescoço, tudo por carregar culpa, medo, sentimentos, obrigações. Olha só. Porque eu entendo que é o meu dever, e nem é. Quantas verdades que as pessoas estão carregando que foi verdade há 10 anos atrás, Sim. que hoje não faz sentido nenhum, mas o inconsciente entende que é verdade ainda. Aqueles casos que muitos jovens que o pai saiu da família, né, houve um divórcio, aquele jovem que às vezes teve que assumir o lugar do pai e se sentiu obrigado, né, de corresponder ali, de trazer provisão para dentro da casa, aquela pressão, às vezes tinha muito mais filhos, ou até ao contrário, uma moça que teve que assumir um papel que não era dela no tempo errado, né? Sim. E aí traz aquela cobrança, aquela coisa, chega na vida adulta, tá casado ou tá casada, e seria esse um dos casos que a pessoa, né, fica ali tentando resolver, o cérebro, né, tentando resolver, tentando tampar aquele buraco, como você mesmo falou, Sim. né? Eu acho interessante essa questão dessas pressões que a vida traz com as circunstâncias, e isso estoura lá na frente, não é verdade? Sim. Engraçado que as coisas geram pequenas ações, mas geram tantos problemas, Sim. se comunica tanta coisa, cada atitude, sabe, que nós sofremos e passamos, porque aflige áreas, uma diversidade de áreas, né? Imagina um rapaz, como você disse, que teve que assumir, né, muitas vezes uma família, né? Por quê? Foi constrangido a isso. Em nenhum momento alguém obrigou ele a isso, ou se obrigou, não era a posição dele. Sim. Agora imagina quando eu me posiciono como uma autoridade no lugar do meu pai. Meu pai saiu e eu tenho que assumir. Eu nunca vou ser esposo da minha mãe, mas é uma posição desconfortável. Por quê? Porque Sim. eu começo a ter uma carência de mãe. Porque eu não tive mãe, eu tive uma filha com 15 anos de idade, uma filha velha. Então, quando eu me posiciono assim, a minha própria natureza, a conta não fecha. Sim. A conta não fecha. Verdade. Então, eu começo a entregar algo para a vida, eu começo a tirar algo de mim que é muito maior do que eu. Sim. E aí eu não dou conta, eu vou carregando isso por um tempo, entendendo? Eu começo a criar animosidade com os meus irmãos, por exemplo, porque eu não sou pai dos meus irmãos. É um lugar que não me encaixa. É verdade. Mas aí eu começo uma dor, um sofrimento, eu começo a ter um problema emocional, um desconforto muito grande, e os meus resultados caem. Porque a conta não fecha. Como é que eu posso me posicionar assim se eu nunca casei? O inconsciente, ele começa a trazer um monte de questionamento. E ele vai baixando o resultado. Ele vai baixando o resultado. Aí você quer lutar para fazer algo, você quer entregar algo, existe uma culpa, existe uma dívida. E ele fala, não faz sentido para nós isso. E aí a pessoa não performa. Aí a pessoa não consegue chegar aonde ela quer chegar, ela não consegue entregar o que ela quer entregar. Ela não se entrega à esposa, ela não se entrega ao marido. É isso que eu ia falar, na família, casamento, negócios, tudo, né? O inconsciente, ele associa as coisas. Sim. Ele associa. Então, o fato dele associar, né, significa que eu posso estar sofrendo coisas que não faz o maior sentido hoje. Mas naquele dia, naquele momento fez. Fez porque a minha referência, o meu repertório era um. Imagina que você, Misael, tenha 3, 4 anos de idade. E tudo que você tem ali é uma verdade. E qual é a sua verdade sobre o dinheiro? Uma criança de 3, 4 anos de idade. O que ela entende sobre dinheiro? Ela entende que ela escuta dos pais. O que ela entende sobre relacionamento? O que ela entende sobre poder, sobre autoridade? Ela tem um entendimento. E todo o entendimento dela é a ambiência que ela vive ali em relação aos seus pais. E daqui a pouco ela está com 5 anos. Ela começa a querer
falar alguma coisa, é toda a vida dela, entendendo? Ela quer falar, ela quer dizer alguma coisa, e ela não tem voz. Sim. Então ela é constrangida, ela é, de alguma forma, abafada, calada, né? Humilhada, e vai gerando. E aí você vai se moldando para a sua vida adulta, nesse tipo de condições. Agora, quantas crianças que sofreram abusos, que sofreram rejeições, que sofreram a mais diversidade de situações terríveis que uma criança pode ter sofrido. E não significa que ela sofreu, mas no entendimento dela, ela sofre. Entendendo? O meu pai me ama, mas eu sinto que ele me abandonou. Sim. Imagina, você precisa fazer... Olha que interessante, eu atendi uma pessoa que o pai dela disse para ela que ia levar ela na padaria. E ela estava chorando, porque dizia que o pai preferia o irmão e tal. Aí ela falou, vai dormir, na hora que eu for na padaria eu te chamo. Ele foi dormir, na hora que ele estava dormindo, ia chover. Aí o pai falou, nossa, eu vou correndo, não quero acordar ele. Levou o irmão, né, que estava acordado. E na hora que ele acorda, o pai tinha ido na padaria com o irmão e tinha deixado ele. Na cabeça da criança, eu fui abandonado, eu não sou bonito, eu não sou amado, eu sou rejeitado. Meu pai sabia que era importante para mim, nós combinamos isso. Então a imaginação, a dor dele era enorme, entendendo? Era gigante. E o pai só quis aproveitar a chuva, o outro já estava acordado, tinha que levar. Então são duas referências diferentes, dois repertórios diferentes. Uma linguagem, não era relacional. Para o pai era uma linguagem tópica, bem clara, mas para a criança era uma linguagem relacional. Meu pai não me ama, entendendo? Tem me trocado. Só que isso dói tanto, e daqui 5 minutos o pai mostra e tá tudo certo. Mas o inconsciente não esquece. Eu fui trocado. Fica ali marcado. Fica. E aí ele vai associando na vida inteira da pessoa. Entendendo? Ele carrega aquela dor, né? Ainda que depois de 10 minutos, 15 minutos, tudo se resolveu. Mas o trauma ficou. E como que resolveria uma situação dessa? Me chamou muita atenção isso. Porque o pai poderia até explicar depois, né? Dar toda uma explicação, uma justificativa, mas como que trataria isso? Como que a pessoa resolveria isso na prática? Ela precisa desmentir. Como que ela fecharia a conta, vamos dizer assim? Ela precisa desmentir esse sentimento. Entendi. Porque se tornou uma verdade. Se tornou uma verdade. Que desmentir essa verdade, seria isso? Ela precisa desmentir esse sentimento. Entendi. Quantas pessoas hoje que agem como criança, né? Desmentir o sentimento, isso. Interessante. Porque o sentimento é uma emoção com informação. Legal. Entendeu? Então assim, quantas pessoas hoje têm verdades que nunca foram verdades. Sim. Era só coisa da cabeça dela. Mas quantas pessoas, sabe, que têm reclamado? Quem que reclama? Adulto não reclama. Quem reclama é criança. Se você vê um adulto reclamando, é aquela criança congelada lá dentro. É aquela emoção. Sabe? Uma pessoa que está justificando. Adulto não justifica. Sim. Entendendo? Quem está justificando? É a criança. Procurando. Ela está procurando algum tipo de reconhecimento, está procurando algum tipo de validação, aprovação, né? Sabe? Adulto não tem isso. Adulto faz o que tem que ser feito, entendendo? Agora, a criança faz o que gosta. Quantos adultos você vai conversar com a criança, ela, eu não gosto disso, isso aqui para mim... Fala, mas não estou entendendo a conta. Tipo assim... Então, assim, adulto faz o que tem que ser feito. Você percebe que quando você entra para o mundo dos adultos, você tem o horário para trabalhar, você tem a tua entrega para ser feita. Faz parte da maturidade, né? E se você faz uma entrega, não está boa, vamos corrigir, vamos resolver, vamos achar um caminho melhor. Não, mas quem que fica procurando culpado? É a criança. Entendendo? O adulto não fica procurando quem é culpado, ele vai propor, ele quer resolver a situação. Entendendo? Então, quando você vai lidar com um adulto, a vida é muito mais fácil. Mas quando você vai lidar com uma criança de 40 anos, sabe? Uma pessoa que não consegue largar o jogo, sabe? Uma pessoa que coloca o prazer antes da recompensa, sabe? Isso é coisa de criança. Entendendo? Então, assim, aí quando que eu consigo entender na minha vida o quanto eu sou maduro? Porque ser um adulto não tem nada a ver com a idade, sabe? O adulto, ele tem a ver com o compromisso, como ele vê a vida, o seu posicionamento, a sua entrega, entendeu? Então, isso vai te moldar e mostrar o quanto você é maduro. Sim, entendeu? Então, agora se eu tenho um posicionamento, eu tenho 40 anos, mas vivo reclamando, é uma criança que não cresceu.
Sim. Lógico que em algumas áreas eu até me posiciono bem, mas no geral eu sou um reclamão. No geral eu sou um murmurador, entendendo? No geral eu fico justificando. Eu não fico procurando saída. Por quê? Porque eu estou esperando que alguém venha me socorrer. E esse é o motivo porque muitas pessoas hoje perdem emprego, não ganham promoções dentro do... Porque assim, ele está sendo vigiado em todo o tempo, né? Então pessoas doentes dentro de corporações, empresas hoje, que são crianças de 40 anos, crianças de 30, né? Crianças de 45, sei lá qual idade for, mas que estão vivendo aquela imaturidade, né? Ainda mal resolvida no seu subconsciente, né? Sim. Medo da responsabilidade. Exatamente, medo de responsabilidade. E eles ficam se perguntando muitas vezes, por que eu não recebo uma promoção? Por que eu não avanço? Por que o meu negócio não cresce? E tá ligado tudo ali naquela coisa mal resolvida, naquela conta que não fechou. Sim, né? Eu sempre falo sobre o merecimento, né? Merecimento é algo interessante. Um dia eu estava conversando com uma cliente, ela perguntou os valores a respeito para resolver um problema. Eu falei, olha, 4 encontros nós conseguimos resolver isso. Sim. E o valor é X. Aí ela disse assim, nossa, mas é muito caro. E eu peguei e disse assim, não é caro. Falei assim, eu fico até constrangido em falar o preço. Por quê? Porque nós estamos falando da sua vida. Colocar preço na sua vida, entendendo? É ruim, entendendo? Então assim, é muito barato. Sim. É muito barato, porque você vai viver o resto da sua vida. E viver, né? Quando a gente fala de viver, é viver. Sim. Sabe? Uma vida que sobra, sabe? Uma vida que merece ser revivida. Transborda. Uma vida memorável mesmo, entendeu? Então, assim, aí a pessoa fala assim, nossa, mas isso é caro. Quando uma pessoa fala que é caro, ela está falando assim, eu não mereço. Olha só. Entendendo? Ela diz, eu não mereço. Imagina você, Misael, que você tenha dinheiro infinito. Entendendo? Você tem dinheiro infinito e você precisa ir num salão. E no salão, tem um salão ali que tem um procedimento que você precisa, que custa R$800. O outro salão tem um procedimento, que é o mesmo procedimento, mas custa R$1.800. Você não tem problema com dinheiro, né? Para onde você iria? Você vai para onde você vai ter mais conforto, sabe? Você vai onde você vai se sentir muito mais seguro, você não quer nem se preocupar com isso. Por quê? Porque o valor te posiciona, o valor posiciona o seu cliente, o valor posiciona quem você é. Então, assim, tudo isso te posiciona e você fala, nossa, que maravilha. Eu posso até abrir mão de algumas coisas, eu posso até comprar algo hoje que não é a minha vontade, mas é a minha realidade temporária, então eu vou investir nisso para que daqui a pouco eu tenha mais recursos para poder investir nisso. Mas o meu merecimento está resolvido. Eu sei que eu mereço lá, eu sei que o meu lugar é ali, é uma questão de tempo, vou chegar lá. Interessante. Então, assim, isso é quando você merece. Agora, quando você não tem merecimento, e isso envolve traumas, sabe? Você até tem dinheiro, sabe? Você até pode, mas você não merece. Você quer um mais barato, quer um mais simples. Por quê? Porque e os outros, né? Ah, meus filhos talvez não tenham. Ah, os meus irmãos talvez estão sendo privados dessas coisas. Sim. Então, assim, essa culpa, essa mentira faz você privar você. E muitas vezes, quando você está bem, você tem condições de atender todo mundo. Você tem condições de apoiar a todos. Entendeu? Mas primeiro você precisa se apoiar. Sim, primeiro você precisa estar bem. Né? E a gente tem até aquele mandamento bíblico, né? Que eu preciso me amar primeiro, para eu poder amar o próximo. Né? E é muito interessante essa situação do amor. Quantas pessoas sabem que é amada, mas não sente? Interessante. Ela não sente por causa do quê? Da culpa, da falta de perdão. As pessoas hoje, você pergunta para as pessoas assim, é interessante, né? Esse exercício eu tenho feito com muitas pessoas que chegam para mim falando sobre Deus, né? Fala assim, eu pergunto assim, quanto você sabe que Deus te ama? Ela fala assim, eu sei 10. Aí eu pergunto, e quanto você sente? Aí ela fala assim, eu sinto um 4. Olha só. Um 5. Interessante. Porque saber é diferente de sentir. Né? E quantas pessoas não performam espiritualmente porque não sente? Quantas pessoas não conseguem performar no relacionamento? Eu sei que o meu marido me ama, eu sei que a minha esposa me ama, mas eu não consigo sentir esse amor. Interessante. E aí, de onde vem esse não sentir? Vem de eu não me perdoar. Vem de eu não aceitar essa versão minha. Vem de eu me reprovar.
Então, enquanto eu não me conheço, enquanto eu não entendo, enquanto eu não trago a verdade daquilo que eu vivi, daquilo que eu experimentei a respeito dos meus pais, a respeito da minha primeira infância, eu estou só vivendo um engano e mentira. Então, assim, na força da juventude e no efeito das drogas, e que tipo de droga? Né? A droga do dinheiro, que vai anestesiando todos os seus relacionamentos, a droga do carro novo, a droga da casa nova. Sim. Por quê? É o que as pessoas usam para calar a sua dor. Anestesiar. Né? Quantos pais não conseguem enfrentar os seus filhos? Né? Quantas mulheres que foram abusadas, a sua filha chega e diz assim, mãe, eu fui abusada, sabe o que ela faz? Ela prefere acreditar que está mentindo porque ela não deu conta de resolver a vida dela, e ela fala, como é que eu vou resolver da minha filha? Então ela acaba projetando algo horrível sobre a filha dela. Sim. E é interessante, mãe, pai, você que foi abusado na sua infância, se você não resolveu isso, investigue seus filhos se eles não foram. Porque normalmente a gente sempre entra num ciclo. Num padrão de compulsão e repetição. É isso que você falou sobre do lado de fora, né? Eu digo que eu conheço o amor de Deus, ou que eu sei o quanto que Ele me ama, mas dentro parece que tem uma voz, né? Às vezes a sensação das pessoas é que tem uma voz ali dizendo, não é verdade, reprovando, rebaixando, tolindo, né? Aquela verdade, e como você falou, o saber diferente do sentir, né? E às vezes as pessoas confundem essa questão do sentir, né? Você poderia explicar um pouquinho mais o que é esse... Parece que é um sentir consciente, ou como que seria exatamente esse sentir com uma... como que seria exatamente isso? Esse sentir que é uma experiência de fato, como que seria? As emoções, elas são maravilhosas, sabe? Ela é o que faz a diferença, muitas vezes, né? Em todas as coisas, né? Às vezes, se você precisa de força, você depende muitas vezes da raiva. Né? A raiva, a indignação com alguma coisa errada, pode levar você a fazer a coisa certa. Né? E a indignação com as coisas, muitas vezes certas, com injustiça, muitas vezes pode te abafar também. Então, assim, o sentir, ele é muito... É um meio de se comunicar, entendendo? Faz parte da comunicação o sentir, né? É para me ajudar a alcançar o entendimento pleno. Todo conhecimento, existe uma altura. Todo conhecimento, ele tem uma largura, e todo conhecimento, ele tem uma profundidade. Então, conforme a medida que eu tenho, eu consigo saber. E se eu adquirir muito mais conhecimento, eu vou conseguir saber e sentir. Interessante. E dependendo da medida do conhecimento que eu tiver, seja do assunto que for, eu vou conseguir saber, sentir e fazer. Interessante. Entendendo? Então, assim, muitas vezes eu não consigo fazer porque eu não conheço. E tem uma frase muito rica daquele livro sagrado, muito importante, que diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar. Por que você ainda está preso? Porque você ainda não conhece o suficiente. Sim. A medida que você tem dessa verdade não é o suficiente para te mover. A medida do conhecimento que você tem não é o suficiente para perdoar. Porque o que eu mais faço hoje com as pessoas, através do meu trabalho da neurociência, é fazer as pessoas se perdoarem. Se perdoar e perdoar o outro. Ela liberar o outro, porque a palavra perdão significa deixar ir. Imagina que eu faço mal para você, vou embora, durmo na minha cama tranquilo, e você não deixa esse mal ir. Você fica carregando, você não dorme. Eu que fui culpado, eu que gerei a situação, tô muito bem, obrigado, entendendo? Já me arrependi, de repente, sei lá, tô vivendo meu rolê. Mas você aí, que era uma vítima, segurou isso como um tesouro e não vive mais. E não consegue. Interessante. Não consegue viver a sua vida porque não consegue largar essa ofensa. Não consegue largar essa dor que nem era sua. Entendendo? E a pessoa que fez isso com você está dormindo tranquila. Entendendo? Só que isso é simples, sabe? É fácil de resolver isso. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade que distorce muitos valores, né? Em relação aos valores cristãos. Eu tenho a Bíblia como regra de fé e vida, né? Não significa que eu viva tudo que tem ali, mas o pouco que eu entendo, eu desfruto. E o que eu não entendo, não tem como desfrutar daquilo que eu não entendo. Entendendo? E o que é entender? Lembra, pessoas? Existe uma medida, uma altura, uma profundidade desse entender.
Quando eu alcanço esse entendimento, aquilo começa a correr no meu sangue, aquilo começa a fazer parte da minha vida, faz parte da minha identidade de quem eu sou. Sim. Então, assim, saber o que é saber, a que nível eu sei. Sim. É no nível que eu desfruto. Imagina quantas pessoas estão aí se iludindo, né, muitas vezes um caminho de espiritualidade e não consegue ter resultado. Entendendo? E na mais diversidade de espiritualidade que existe. Entendendo? As pessoas não conseguem ter o seu resultado. Por quê? Porque tem algo que vem antes. Sim. Sabe? E eu fico impressionado hoje, né, de como tudo tem a ver com a primeira infância. Tem a ver com honrar pai e mãe. Né? E honrar pai e mãe é numa percepção tão grande. Né? Então, a vida inteira, você vive, todos os problemas que você está vivendo é para revelar o quanto o seu pai, né, era limitado, para você entender, sim, ou o quanto o seu pai te amava, ou o quanto o seu pai sofreu, ou o quanto o seu pai entendia, ou o quanto o seu pai não entendia. Sim. É para mostrar os dois lados da situação. Então olha só, você vai precisar se converter ao seu pai. Sim, interessante. Entendendo? O seu caminho, a sua mente, o seu sentimento. E quando isso está resolvido dentro de você, a conta fecha. Por que as pessoas falam assim, nossa, o dinheiro tem a ver com a mãe, o dinheiro tem a ver com o pai, né? O conseguir é com o pai, o manter é com a mãe. Existe uma diversidade de terapias, diversidade de ciências que explica isso, como o meu relacionamento com os meus pais pode influenciar tanto no meu relacionamento com meus filhos, com a minha esposa, com o outro, quanto o meu relacionamento profissional e financeiro. Porque, lembra, meus primeiros anos de idade é toda a minha vida, e a minha referência de poder, a minha referência de conquista, de ir para lá, trazer, fazer a coisa acontecer, é o meu pai. Sim. Se meu pai era um banana, se ele tinha as dificuldades dele, eu vou usando a régua dele. E daqui a pouco a régua dele é a minha régua. Interessante. Né? E daqui a pouco eu chego lá na frente e falo, meu pai não sabe de nada. É verdade. Porque eu esqueço de ver a história do meu pai. Entendendo? Interessante. Eu esqueço de ver a origem dele. E aí, sim, eu vou entender que ele é uma versão muito melhor do que a do meu avô. É verdade. Entendendo? Então, assim, eu não consigo ter consciência disso. Sim. Então, eu acabo vivendo uma vida que eu acho injusta, e eu acabo me posicionando diante da conquista igual ao meu pai. Sim, e puxando um gancho ainda um pouquinho sobre as emoções, eu quero entrar nessa questão do pai, porque isso aí é um assunto incrível. Paternidade, relacionamento com o pai, com mãe, isso aí é um assunto que dá pra gente ficar muito mais tempo falando, mas eu acho maravilhoso como as emoções são algo legítimo, algo que de fato Deus colocou em nós e algo maravilhoso. E hoje, infelizmente, né, em vários círculos, o sentimento tem sido tão banalizado, mal entendido, né? Ah, porque você está sentindo demais. Ah, porque você está sentindo de menos. Ah, porque não pode sentir. Ah, porque tem que sentir muito. Tudo é o extremo, né? Não sei se você já percebeu isso. É uma coisa incrível. Mas quando a gente olha para a Bíblia, né, como você mesmo citou, também a Bíblia para mim é uma referência, é a minha base da minha família. A gente olha e vê Jesus tendo emoções, Jesus chorando, Deus se alegrando, se irando, né? E emoções sendo totalmente legítimas e autênticas, e algo maravilhoso que Deus colocou no homem, né? Então a gente poderia dizer talvez que hoje devemos ter emoções, sentimentos inteligentes, seria isso a restauração, emoções inteligentes, ou seja, bem tratadas, bem resolvidas. Todo excesso esconde uma falta, e toda falta esconde um excesso. As emoções são boas, mas elas não podem determinar a nossa vida. Exatamente. Pode dar o norte, né? Não pode. Eu acho que tudo é para apoio, né? Sim. Tudo é apoio. Então, assim, nós somos perfeitos, fomos feitos de uma forma, assim, íntegra, inteiro. Sim. Nós temos tudo que nós precisamos, né? Mas nós não nos conhecemos. Muitas vezes deixamos ser levados pelas emoções. Muitas vezes, a maioria das emoções, por causa dos nossos traumas, elas nos impedem. Sim. Né? Então, enquanto nós não trazemos verdade aos fatos, enquanto nós não trazemos verdades àquilo que realmente aconteceu, eu não consigo ter uma vida livre para viver. Quantas pessoas hoje, né, não acreditam mais em alguma coisa? E isso é acreditar.
Eu acredito que não é possível. Isso é uma crença. Entendendo? Quantas pessoas hoje têm o seu relacionamento limitado por causa das crenças? E essas crenças são cordas esticadas. Não consigo ir mais que aqui. Toda vez que eu chego é aqui. E essa corda esticada, o que segura ela é uma mentira. Sim. É uma dor. Nossa, mas isso aconteceu. Verdade. Aconteceu. Entendendo? E aconteceu... Passado. Não. E quando aconteceu, a sua versão era muito pequena. A sua versão era limitada. Realmente você não podia fazer nada, você foi subjugado, você foi humilhado e tá tudo certo. A tua vida não acabou, olha onde você tá aí agora. Entendendo? Só que eu me comporto como se eu fosse aquela versão. Sim. Como se eu não tivesse saído daquela situação. Eu me comporto como se eu vivesse aquilo a cada dia da minha vida. E é assim que o inconsciente funciona. Enquanto você não resolver, ele vai trazer isso para você. E ele vai usar as emoções. E se você não entender, ele vai fazer você passar pela mesma situação. Quantas pessoas foram abusadas, até que elas casaram e agora ela tem outro tipo de abuso. Abuso moral, diversos tipos de constrangimento no trabalho. Por quê? Porque ainda não resolveu. Então, assim, se eu não posso ser violentado no meu corpo, agora eu vou ser violentada na minha mente. Mas eu vou ter o mesmo sentimento. Sim, esse é aquele tipo de impotência de tudo. Aquele tipo de sentimento que às vezes a gente fala, né? Ou sobre nós mesmos ou sobre outras pessoas. Parece que a pessoa está rodando em círculos. Sim. Acontece uma coisa, mas de volta acontece de novo e acontece de novo. Parece que ela não sai daquele círculo. Eu já até ouvi esse tempo atrás o que é a diferença de andar em ciclos e em círculos, né? Tem pessoas que abrem ciclos e fecham ciclos e avançam. E pessoas que andam em círculos a vida inteira. Mas é um ciclo. Exatamente. E é interessante porque ela não resolve aquilo e fica andando em círculo, né? E não avança. Não consegue fechar aquele ciclo e avançar. Sim. Por não conseguir resolver essas coisas internas. Às vezes não tem acesso a conhecimento, não tem acesso a informação. Eu sempre falo para as pessoas, se você está com um problema de vazamento na parede, o que você faz? Você chama um encanador. Sim. Ah, não, vou lá no YouTube, vou assistir um mini curso, vou rodar um protocolo para ver o que eu faço sobre essa parede. Em vez de tomar uma atitude, um posicionamento, ela pode passar a vida inteira, sabe, questionando o que fazer, de quem que é a culpa, a causa, ou se eu vou ter uma conversa difícil com o dono do prédio para poder... Cara, tipo assim, a vida tá aí, entendendo? Vai, chama e resolve. Sim. Entendendo? Mas o que acontece? As pessoas não conseguem, sabe? Elas não sabem. Elas vivem em ciclos e esses ciclos fazem elas andarem em círculo. Entendendo? Então, assim, enquanto eu não conseguir romper essa corda, enquanto eu não conseguir subir para o outro nível, o que me impede? São crenças. Quantas crenças nós vamos adquirindo hoje, sabe? Sim. Eu me livrei dessa crença, mas eu me apoiei em outra para poder me livrar dessa crença. Então, nossa, estiquei a corda e consegui chegar aqui, mas aqui a corda esticou. Agora eu preciso desmentir outro trauma, outra crença para poder avançar. O quanto as pessoas estão colocando coisas para guiar elas, o quanto elas não querem ser maduras, o quanto elas procuram uma dependência emocional, sabe, com ritos, com pessoas, com amigos, com protocolos, com remédios. Até na religião também. Nossa, tudo, sabe? Se o pastor, ou se o fulano, se o ciclano não disser, então procurando uma validação. Sim. Sabe, elas não conseguem entender o poder que elas têm, a sabedoria que elas têm, sabe, quem elas são, né? Imagina que, tem cara aí que está faturando 18, 30 milhões por mês, qual que é a diferença entre ele e nós? Conhecimento. É conhecimento. Você sabe por que você precisa de alguém? Porque te falta conhecimento, entendendo? Por que você depende? Uma coisa é precisar, outra coisa é depender, outra não vivo sem. Tudo isso são prisões. Sim. Tudo isso são traumas, sabe? Ninguém preparou você para você ser grande. Todo mundo prepara você, às vezes, no máximo, para ser um servidor público. Interessante. Não prepara você para ser, sabe, um grande, um gigante. Nós olhamos assim pelas culturas, né? Você olha lá para a China, para o Japão, você chega para qualquer criança daquelas pequenininhas, pergunta para ela, o que você quer ser quando crescer? Ah, eu quero ser empresário.
Eu quero ser empresário. Nos Estados Unidos, você pergunta para uma criança o que você quer ser. Ela fala, presidente dos Estados Unidos. Entendeu? Ela estuda pensando em ser presidente dos Estados Unidos. Aí você chega aqui no Brasil, você pergunta o que você quer ser quando crescer. Antigamente, era funcionário público. Hoje nem isso as pessoas querem, sabe? Eu não sei, eu preciso arrumar alguma teta para eu ficar aí tranquilo e não precisar fazer nada. Mas é porque a cultura diz que eu preciso de Bolsa Família, a cultura diz que eu não preciso de nada, entendendo? Exatamente. E aí são as minhas regras, são as minhas referências, são os meus repertórios e limita o meu resultado. Então tudo que eu tenho é tudo que eu quero, entendeu? É tudo que realmente eu quero. Mas eu não sei qual é a verdade. A verdade, ela está lá atrás. Uma verdade que já foi verdade um dia, mas ela continua sendo no meu presente, porque eu não resolvi ela lá atrás. Então existe toda uma vida para ser vivida, mas ela não cabe nessa vida velha. Eu preciso me livrar dessa vida velha. Eu preciso me livrar daquilo que não faz sentido. Eu preciso receber o que eu já recebi. Eu fico lutando em rejeitar aquilo que eu passei. Eu fico lutando em rejeitar aquilo que eu vivi. Eu não aceito o que eu passei. Vai viver atrás disso. Vai viver tocando naquilo, correndo atrás disso. Que interessante. Tudo aquilo que não faz sentido para você é o que você vai viver. É o que você vai procurar. Por que eu caso com o mesmo tipo de mulher? Já no terceiro, quarto casamento é tudo igual. Por que eu caso com o mesmo tipo de homem? E eu estou sempre procurando. Porque você procura a resposta para entender os seus pais. Interessante. Entendendo? E aí, nossa, mas o meu pai não me viu assim, meu pai não foi assim, a minha mãe não foi assim. Vamos olhar de perto. Ver se não vai estar gerando um espelhamento. Ou até mesmo aqueles jovens, né? Às vezes o cara tá olhando assim, ele percebe que ele gosta de um tipo de moça com aquela característica, sempre cai naquela característica, né? Para poder corrigir uma deficiência. Exatamente. Ou ao contrário, né? A moça também sempre gostando daquele tipo, daquela característica de rapaz. E como você disse, para tentar resolver algo no passado. Mas mudando um pouquinho agora de assunto, puxando novamente um pouquinho a questão do dinheiro, Alessandro, é uma pergunta que me surgiu aqui no meio da nossa conversa, que está maravilhosa, estou aprendendo muito aqui. Existe a possibilidade do cara enriquecer, mas não prosperar? Porque hoje eu tenho o entendimento de que prosperidade ele vai muito além de dinheiro, de fato. Prosperar, ele vai além das suas posses, né? Prosperar, você prospera de dentro para fora. Você prospera resolvendo essas questões internas, né? Tocando nelas, se permitindo ser curado. E aí nasce a verdadeira prosperidade, que começa a abundar e a transbordar, como a gente já falou aqui, sobre uma vida transbordante, uma vida que vale a pena, né, ser vivida, e começa a tocar nas vidas das outras pessoas, e você começa a sentir o resultado daquilo. E hoje a gente sabe que existem pessoas que são bilionárias, mas que estão no leito com depressão. Estão deitadas na cama agora, 3 horas da tarde, ou debruçadas no álcool, em alguma situação que não resolveu lá atrás, mas a conta está cheia de dinheiro. Ou seja, aí a gente vê uma diferença clara do que é enriquecer e o que é prosperar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Às vezes o cara tem bastante grana, mas mal resolvido. Sim, pessoas que não têm paz, né? Prosperidade é você conseguir alcançar seus sonhos, né? E o seu sonho não é muita coisa, sabe? Nós não precisamos de muita coisa. Nós precisamos... As pessoas floreiam tanto, né? Nós precisamos tocar e ser tocado, sabe? Do que adianta eu ter pessoas ao meu redor que não conseguem tocar em mim. Interessante. Sabe? Eu tô cercado de gente e me sinto sozinho. Isso não é ser próspero. Sim. Entendendo? Eu ter todo o recurso do mundo, mas nada me satisfaz. É uma vida miserável demais. Miserável. É uma vida muito pequena, sabe? E toda essa pequenez, tem gente que sempre acha que o problema dela é o dinheiro, porque o mundo ensinou ela que ela precisa de dinheiro, que o dinheiro é o remédio que vai compensar o pai dela. Ter mais vai compensar a falta do pai ou o excesso do pai. Entendi. Ela acha que o dinheiro vai fazer isso. Ela coloca o dinheiro numa posição que nunca
ele vai suprir. O dinheiro não vai ser o pai que ela deve ser para os seus filhos. Não vai ser a mãe. Então, assim, por isso que esse engano, né, as pessoas acham que, nossa, eu quero ter milhões, milhões, milhões. Você pode ter, vai ter uma vida vazia, pobre, sabe? Gritar dentro de você vai fazer eco. Ter e ser escasso ao mesmo tempo, né? Não vai avançar. Então, assim, a prosperidade, ela tem a ver com essa satisfação, com esse preenchimento. Sim. Né? O dinheiro não tem esse poder todo. Lógico que ter dinheiro é muito bom, sabe? É maravilhoso ter dinheiro, sabe? Imagina, você te proporciona facilita recursos. Muitas coisas. Nossa, você tem acesso. Ajuda a honrar outras pessoas. Sim. É uma ferramenta incrível. Não, é maravilhoso. Muito. Agora, toda pessoa que não tem dinheiro, em alguma medida ela é egoísta. Entendendo? Sim, porque ela não quer ajudar. Porque ela não quer resolver um problema lá de trás. A maioria das pessoas que não tem dinheiro hoje é porque senão ela tem que olhar para o cunhado. Senão ela tem que olhar para o irmão que ela não gosta. Então ela tem até oportunidade de crescer, de prosperar. Mas ela fala, não, o inconsciente diz. A mãe disse que se a gente ficasse rico, a gente ia ter que cuidar do fulano. Olha só. Aí ele se sabota. Então, assim, existe muito sabotador dentro de cada pessoa. Então, quando eu não resolvo o meu passado, o sabotador está ali. Então, eu só vou procurar o dedo podre, sabe? Eu sempre vou dar um jeito de ficar doente. Em momentos de decisões, eu vou perder hora. Entre outras variáveis que não tem como dizer todas. Mas o inconsciente, ele está aí para isso. E realmente isso é feliz, sabe? Você se dá mal se dá bem. Por quê? Porque está dizendo que tem alguma coisa errada. Sim. Entendeu? Não tem como você pegar uma velocidade de 300 por hora sem freio. Entendeu? E o que é o freio? O freio é você resolver o que está lá atrás. Sim. Você quer acelerar, você quer crescer, você quer subir, você quer ir lá em cima. Cara, se você for nessa velocidade e chegar lá, sabe o que você vai fazer? Você vai dar um tiro na tua cabeça. Então o inconsciente fala, não, a gente não pode se a gente não resolver. Não, eu não vou. Não consegue. Entendendo? Isso já é uma sabedoria que está dentro de nós. Nós nos revoltamos, nós ficamos indignados, nós podemos até usar de violência contra o outro, mas a gente não volta lá atrás para resolver. É interessante isso. Né? Como que nos cega, como o orgulho nos adoece. Interessante. Eu não quero olhar para trás, eu não consigo olhar para trás, eu não quero vivenciar. Gente, quantas pessoas eu atendi que sofreram a mais diversidade de tipo de abuso, sabe? Na hora que você fala para a pessoa, vamos falar sobre isso agora, vamos resolver isso agora. A pessoa nem lembrou, já escorre lágrima dos olhos. Né? Quantas pessoas que estão vivendo um casamento, eu falo assim porque eu já atendi várias mulheres que têm um relacionamento com seu marido, um relacionamento difícil. Por quê? Porque ela associa. Querendo ou não, ela acha que está sendo abusada. Entendendo? Ela se esforça. Ela não consegue ser mãe para os seus filhos, não consegue ser marido, esposa para os seus maridos. Teve um pai autoritário dentro de casa e começa a ver isso no marido, ou ao contrário também. Sim, também, nesse nível também. Eu estou falando de abuso realmente físico abuso, mesmo, né? Coisas bem, bem difíceis. Então, assim, quantas pessoas não estão vivendo uma vida pesada porque não resolve o passado? E, Alessandro, quanto mais a pessoa demorar para tocar nisso, para se deixar tratar nessas áreas, mais dolorido fica? Você acha que... porque você disse agora que ela não quer olhar para trás porque a dor é muito grande, né? Ela parece que a dor é um bicho gigante que ela mal consegue olhar ali pela frestinha dos dedos, né? E quanto mais ela demorar para tocar nessas áreas, mais essa dor cresce? Mas seria ela isso vai ou não? viver isso, né? Quanto mais ela resistir, mais ela vai passar por isso. Entendi. Em roupagens diferentes. Vai ser mais difícil para tratar, assim, quanto mais esperar? Nós vivemos o nosso passado todo dia. Entendi. Nós vivemos ele todo dia, de formas diferentes, em roupas diferentes, em pessoas diferentes, mas é a mesma situação. Entendi. Então, enquanto eu não resolver, eu vou estar vivendo isso. Toda vez eu vou estar vivendo isso, e não tem jeito. Só que vai chegar uma hora que eu repeti isso tantas vezes que vai transbordar. Aí começa a vir doença de pele, intolerância, sabe? Começa a vir, e se eu não atentar para as doenças, daqui a pouco vem o câncer. Olha só. Entendendo? Porque o câncer já é o grito. Já é o grito. Já. Tipo, não dá mais. Última cartada. Eu perdi a vida inteira. Perdi isso, perdi aquilo, perdi aquele outro. A maioria das pessoas, por exemplo, que tem câncer de mama, você pergunta para ela, o que aconteceu um ano atrás? Ela teve uma perda grande.
Olha só. Entendendo? Mas não é aquela perda que gerou isso, mas a soma de todas. A somatização. Mas aquela foi sensacional. Tipo, transbordou o cálice. Transbordou. Entendendo? Então, é assim que funciona. O nosso corpo fala. Sim. Ele somatiza nas emoções, somatiza nas doenças, ele somatiza numa diversidade de maneira. Né? Nós temos hoje aí essas memórias, né, no nosso corpo, memórias genéticas. Nós temos a epigenética, que nós trazemos dores e traumas dos nossos pais, dos nossos avós, entendendo? Que se nós não olharmos para isso, se nós não conhecemos a nossa história, não faz sentido a nossa vida. Porque tem muitas coisas que eu faço que eu consigo entender quando começou isso. Existe um trauma, uma dor. Ah, beleza, eu não quero olhar para aquilo, mas eu sei que é aquilo. Entendendo? Isso é o que eu tenho consciência. E quando eu olho na minha vida e não acho nada que justifique esse tipo de ação, esse tipo de atitude, talvez não seja minha. Talvez seja uma herança que eu estou tendo. A epigenética traz essa situação. Interessante. Entendendo? E precisa se desmentir isso. Por quê? Porque eu não sou meu avô, eu não sou meu bisavô. Então, a minha mente, olha só que interessante, né? Ela consegue associar isso. Essa dor foi tão grande lá atrás que eu carrego ela para mim hoje. Interessante. Né? O meu pai não deu conta de resolver, veio para mim. Interessante. E puxando ainda um gancho sobre pai, né? Paternidade, que a gente estava conversando agora há pouco, e dentro desse assunto, teve uma época da minha vida em que eu ficava questionando ali comigo mesmo, poxa, mas o meu pai, ele muito cedo não teve a presença perto ali do pai dele, né? Ele conta para mim que o pai dele saiu de casa muito cedo, né? E foi criado ali só pela mãe dele, a minha avó, e por muito tempo ali ele tinha tios, tinha uma família bem unida, tinham pessoas bem próximas dele, né? Pessoas de referências, tios e tal, mas o pai dele, ele me conta que o pai dele realmente saiu, foi embora muito cedo. E aí, por um bom tempo, eu ficava me perguntando, poxa, mas o meu pai não teve pai, o meu pai não teve pai. E será que é por causa disso que eu sinto certas coisas? Mas o meu pai não teve pai, o meu pai não teve referência. E aí, um dia, me caiu uma ficha assim que foi incrível, porque o meu pai, Alessandro, né, Zinaldo Martins, o nome dele, um homem incrível, um homem de Deus e um homem que me ensinou coisas incríveis. Se eu sou o que eu sou hoje, uma boa parte é por causa do meu pai, que me trouxe uma base sólida de vida. O meu pai, eu acordava cedinho às vezes para ir para a escola, ele já estava acordado, ajoelhado na sala, orando por toda a família ali, e isso me impactou, e várias outras coisas que ele me ensinou. Mas depois, agora faz um tempo recente assim, me veio assim no meu coração: se o pai do seu pai tivesse vivo até hoje, ele teria muito orgulho do seu pai. E aquilo lá me impactou. Eu falei assim, nossa, é verdade. Se o pai do meu pai, o meu avô, tivesse vivo até hoje, ele teria muito orgulho do meu pai. Então foi o que você falou agora há pouco. Os nossos pais, mesmo às vezes tendo as limitações que eles têm, e todo mundo já teve conflito com o pai, todo mundo já teve, e às vezes a gente culpa eles, não, pai, porque você é limitado aqui, mas eles viveram aquela versão que eles tinham, aquela medida de verdade que eles tinham, deram o melhor por nós. E se o pai deles estivesse vivo, muitos avós estão vivos, né? Mas se estivessem vivos, seriam muito orgulhosos do que ensinaram para os seus filhos. Ou não. Ou não. Ou não, porque assim, exatamente, não tem como nós espelharmos um sucesso com outro fracasso. Sim. O que é honrar pai e mãe? Honrar pai e mãe é você alcançar o que eles não alcançou. Sim. Sabe? Imagina, o seu pai foi viciado e você não. Isso é honrar ele. Imagina, ele vai ter orgulho porque exatamente, você tem esse honrou. outro lado, exatamente. Você alcançou o que ele não alcançou. Alcançou o que a sua família não pôde alcançar. E para você alcançar isso, você precisa soltar muita coisa. Exatamente. Entendendo? Você precisa soltar muita coisa. Então, assim, eu posso muito bem entender que o problema seu é seu. Você é meu pai, tem uma vida terrível. E eu consigo entender isso. Cara, é o teu rolê.
tá tudo certo, entendendo? E eu vou viver a minha vida, entendendo? Então por quê? Porque eu te entendo e tá tudo bem, entendendo? Tipo, você quer viver assim? Tá tudo certo. É assim? Tá tudo ótimo, entendendo? Tá tranquilo. E eu vou viver a minha vida. Então eu consigo ir aonde você não foi. Por quê? Porque você quer viver essa vida. E eu entendi que essa vida para mim não faz sentido, mas fez para você, tá tudo certo. Sim. Então talvez você acha que eu deveria viver a sua vida, entendendo? Mas não faz sentido para mim. E aí o que que eu faço? Eu vou, avanço, entendendo? E alcanço o que você não alcançou. E aí você pode se sentir honrado em relação a isso. Agora, a lealdade é eu fazer o que você faz, entendendo? É eu viver a sua vida e não viver a minha. Então eu começo a ser leal a você. Você foi viciado, eu vou ser viciado, entendendo? Você foi pequeno, eu vou ser pequeno. Ainda que foi uma vida justa, ainda que foi uma vida honesta, entendendo? Eu tenho sido leal a você. Então eu não tenho vivido mais do que aquilo que você viveu. Sim. Entendendo? Eu não tenho alcançado. Então o que você está fazendo? Você está fazendo a minha vida ser pequena. Porque eu devo alcançar muito mais do que aquilo que você alcançou. E você tem a obrigação de alcançar muito mais do que aquilo que o seu avô alcançou. Então, assim, nós temos a obrigação de fazer 7 vezes mais do que os nossos pais fizeram. No mínimo. Então, isso é honrar. Honrar é você chegar lá. Entendendo? Você fazer o teu sangue chegar lá. O nome da tua família chegar lá. Agora, você viver o mesmo padrão na mesma medida, isso não é honra. Isso é lealdade. Eu acredito que o que nos impulsiona realmente para viver essas 7 vezes mais que você disse, existe uma chave que você falou agora há pouco, é a questão de atribuir culpa. Tudo a pessoa atribui culpa aos pais, isso, culpa, nunca resolve. Ou seja, o pai, ele vira um teto e não um piso. Mas é a criança, né? Porque quando a gente simplifica bastante, a criança é assim. Ela fica procurando culpado. A questão é resolver para poder avançar. É sempre simples, sabe? Isso é honrar, né? A gente também. A gente pode criar uma história, entendendo? A gente pode criar uma história, podemos botar uma roupagem nela, deixar ela linda e maravilhosa. A verdade é que você não quer resolver o seu passado. Então você se esconde atrás de uma história bonita ou triste. Então, que é o que a criança faz. Ela fica falando, a culpa é dele. Sim. A culpa é dela. Ou fica se justificando ou reclamando. Sim. Então, voltando sempre, a gente sempre volta para o princípio. Então, quando eu sou uma criança bem resolvida, entendeu? Eu sou livre para ter um futuro. Agora, se eu não sou uma criança mal resolvida, quantos anos eu vou gastar para poder ser uma criança resolvida? Quantos anos essa criança vai demorar para crescer dentro de mim? Porque uma criança é interessante, né? Como uma criança se posiciona, né? E como um adulto se posiciona diante de situações e circunstâncias. Sim, exatamente. Entendeu? Então, assim, isso muda toda a conta. Então, assim, quantas pessoas estão deixando de viver o melhor por causa de um passado mal resolvido? Quantas pessoas estão deixando de ter, ser e poder por causa de culpa, de medo, cordas esticadas, por causa de tudo isso que não acontece, sabe? E está presa ao passado, né? E não importa, você pode casar 10 vezes, você vai casar com a sua mãe, ou vai casar com seu pai. Exatamente. Não, assim, enquanto você não resolver, você não é livre. Enquanto você não se divorciar do seu primeiro marido, você vai continuar casando com ele. Interessante. Né? Pessoal, estivemos aqui com Alessandro Martins, meu amigo, meu irmão, e aprendi demais hoje. Foi muito bom essa conversa que nós tivemos. Se as pessoas quiserem te encontrar no Instagram, como que a gente te encontra? No meu Instagram é Consultor Performance. Joia. Né? Consultor Performance, o Instagram, tanto o YouTube quanto o Facebook. Todas as redes sociais. Todos eles é Consultor Performance. Joia. Muito obrigado por essa conversa, esse tempo aqui que a gente teve junto. E sou muito grato aí pelo trabalho que você tem feito, né? A sociedade é grata também. Muitas pessoas que já tiveram contato com você hoje já desfrutam, né, de uma vida diferente, de novos passos, né, uma nova perspectiva. Então, acredito que esse trabalho que você tem feito é tremendo, é um trabalho assim, de muita importância e de muita valia, de um valor assim, incrível. Então, muito obrigado por ter compartilhado hoje o seu conhecimento com a gente, tá bom? E até o próximo podcast. Agradeço muito. Bora lá. Joia. Obrigado, Misael, aí pelo seu tempo, pelo seu carinho. Gente, um abraço. E olha, eu tenho uma frase para vocês, gente. Se permita. Acredite na vida, a vida vale a pena.
A vida é maravilhosa, vale a pena. Eu sei que você está vivendo um momento difícil, de dor. Eu sei que você às vezes acha que está no limite, às vezes quer desistir de tudo. Não desista, sabe? Sempre tem um caminho, tá? Se você precisar, entre em contato comigo e nós podemos fazer a diferença. Joia. Um abraço. Incrível. Um abraço para todos. Uhul.